Pai do Senhor, amados, glória a Deus. Nós estamos aqui neste dia, Monte da Oração, e este é o nosso último clamor, amém? Eu espero que você tenha estado conosco, que você tenha orado juntamente conosco, participado deste momento, compartilhado os alvos de oração, porque há um poder maior quando a igreja, ela ora em conjunto, quando ela participa em conjunto, amém? Então esteja conosco, neste momento esteja comigo aqui, neste alvo de oração, participe desta oração. E o alvo deste momento, eu vou ler para nós, é que Deus levante pessoas no Brasil para trazerem esses avivamentos, homens cheios do Espírito Santo, e que em nossa igreja local todos nós possamos ser revestidos com o poder do alto, como na igreja primitiva, e assim levar o reino de Deus adiante com poder e glória de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Então este é um alvo que está ligado ao avivamento. Avivamento, amados, nada mais é do que uma presença, a presença manifesta do Espírito Santo no nosso meio. Quando a nossa fé está fortalecida, quando nós estamos renovados na fé, quando nós estamos avivados, quando nós estamos, tipo assim, fortalecidos, iluminados, amém? Com a presença do Espírito Santo de tal maneira que nós temos um avivamento dentro de nós. Nós manifestamos a presença do Espírito Santo, porque nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. E aí aquilo acontece de maneira natural. Nós atuamos com poder, nós atuamos debaixo do poder de Deus, debaixo da ousadia do Espírito Santo, debaixo da presença do Espírito Santo, né? Nós recebemos um poder, uma graça, uma glória, né? A presença de Deus, e nós atuamos nesta terra totalmente guiados pelo Espírito Santo. Então, desta maneira é que nós trazemos o avivamento. É desta maneira que a igreja resplandece este avivamento. Porque a igreja manifesta a presença do Espírito Santo de maneira viva mesmo. É palpável, é vivo, é eficaz. Tipo assim, é uma luz, é uma presença de tal maneira que é impossível das pessoas não perceberem a presença do Espírito Santo. É impossível as pessoas não perceberem a diferença de uma pessoa avivada, por exemplo, e uma pessoa não avivada. Uma pessoa avivada, ela resplandece o Espírito Santo. Uma pessoa avivada, onde ela anda, né? A presença do Espírito Santo, ela toca nas pessoas. A presença do Espírito Santo manifesta poderes, unção de cura, de milagres, renovo, transformação, prosperidade. A pessoa resplandece Cristo. O Espírito Santo dentro dela atua de maneira livre. Sabe? Quando a pessoa libera o Espírito Santo e ele atua com liberdade dentro das pessoas. Amém? E é dentro deste alvo de oração que eu vou ler uma passagem aqui na Bíblia e depois a gente vai fazer a oração. Amém? Quando tá em 1 Crônicas, mas eu nem vou pedir para abrir, amém? Porque eu vou estar pulando alguns versículos, senão ficaria muito, muito extenso. Aqui o contexto é quando Davi, né? Ele tem o desejo no coração dele de construir um templo para o Senhor. E ele, então, ele tem esse desejo, ele tem essa vontade. Mas Deus deixa muito claro para ele que não será ele que irá construir o templo, mas sim o filho dele, Salomão. Então, em 1 Crônicas 28, a segunda parte do versículo 3, né, diz lá: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Então, aqui Deus dizendo para Davi, olha, não será você. Você não construirá, será seu filho, porque você foi um guerreiro. E aí, quando chega lá, no versículo 6, Deus diz, né? E ele me disse, diz para Davi, Deus diz para Davi, ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora.
Então, aqui Deus dando uma instrução para Davi e confirmando depois. Você não vai construir o templo, será seu filho. E depois ele diz claramente que vai ser Salomão, que ele vai estar com Salomão, que Salomão será filho dele, ele será o pai dele, de continuar obedecendo os mandamentos, como ele tem feito e tal. Tudo da maneira como Deus direcionou para Davi, exatamente assim aconteceu. E quando chegou no versículo 20, desse mesmo capítulo, diz assim: e acrescentou, seja forte e corajoso. Né? Davi dizendo para Salomão aqui, tá? Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Esse é o versículo que eu gostaria de parar aqui para dizer a respeito desse alvo de oração. Davi diz para Salomão que Deus disse para ele: não tenha medo, tenha coragem, não desanime, eu não deixarei, eu não abandonarei. Mas ele diz da seguinte maneira, ele diz: não o deixarei, nem o abandonarei, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Amados, para Deus dizer para Salomão, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, mãos à obra, é porque Salomão havia dentro dele, e Deus tudo vê, na alma dele um certo receio, ansiedade, medo, angústia, porque afinal, amados, se nós vamos fazer uma pequena construção na nossa casa, não é verdade? Ah, eu estou precisando construir um banheiro a mais aqui. E aí você já começa a formar toda a ideia de como vai ser esse banheiro, que tamanho ele vai ter, onde será na casa que eu vou construir, virado para onde. Você já começa, então, a fazer alguns, alguns trabalhos, né, mentais a respeito daquele banheiro. Depois você começa a fazer o trabalho físico, você vai atrás de um pedreiro, você vai atrás de um encanador, você vai atrás, às vezes, de um eletricista. E aquela pequena obra, que é apenas um banheiro, muitas vezes dá muita dor de cabeça. Porque tem que puxar, às vezes, fiação de um lugar, porque ali não tem fiação, aí quebra calçada, quebra jardim na nossa casa. Ah, tem que puxar um cano, o cano vai lá e aí não dá. Olha, mas aqui não deu, tem que ser um cano assim, um cano de tal jeito. Ah, o esgoto tem que sair acoplado naquela caixa, aquela caixa está do outro lado da casa, nós vamos ter que passar o cano para o esgoto para unir lá. Aquilo dá uma dor de cabeça. Que para construir um banheiro, você às vezes trabalha com 4, 5, 6 pessoas. Imagina um templo. Um templo gigantesco como foi. Enorme como foi. Quantas pessoas envolvidas não estavam nesse trabalho? Quantas pessoas estavam dedicadas a esta obra? Quanto se precisou de material para se fazer isso? A gente vê na Bíblia várias vezes, tantas pratas, ouro, cobre, madeira. Quanta coisa não veio para a construção desse templo? E ele estava sobre o domínio, a direção, o governo de Salomão. Então é lógico que Salomão teve as suas ansiedades, os seus receios, porque era uma obra muito grande. Era um templo muito grande. Havia ouro, prata, paredes revestidas de ouro. Havia tecidos bordados. Era muita coisa, amado. E tudo aquilo sob o governo de Salomão, porque Salomão na época era o rei. Era uma responsabilidade muito grande. Então Deus acalma o coração de Salomão e diz: olha, eu vou estar com você até que termine essa obra. Até que se complete essa obra, eu vou estar com você. Fica tranquilo. Só me obedeça, só creia. Eu vou estar com você, eu jamais vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Amado, se nós transferirmos isso para hoje na nossa vida, quem é o templo hoje do Espírito Santo? Somos nós. Quem é o templo do Espírito Santo? Cada um de nós. Cada um de nós
é um templo do Espírito Santo. E quem habita nesse templo que somos nós? O Espírito Santo. Naquela época, o templo que Salomão estava fazendo era para habitar a Arca da Aliança, que era tudo, era a presença de Deus. E o Espírito Santo é a presença manifesta de Deus em nossas vidas. É o nosso melhor amigo, é o conselheiro, o nosso ajudador, é tudo para nós. E cada um de nós habita a presença do Espírito Santo, cada um de nós é um templo. Então, o que o Senhor tem que fazer com este templo que somos nós? Que construção é essa que o Senhor precisa fazer dentro de nós? Para que o Espírito Santo venha habitar e manifestar a unção, o poder, a presença, a glória dele de maneira livre. Que construção tem que ser feita dentro de nós? Uma construção muito grande. Muito maior, às vezes, que um banheiro que você faz na sua casa. Muito maior do que uma construção até de uma casa inteira. Porque o que nós temos dentro de nós são tantas coisas que precisam ser mudadas, transformadas. Coisas que precisam melhorar e coisas que precisam diminuir, coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. Mas isso tudo é um tempo. É um tempo que nós só vamos aprender com o Espírito Santo, estando ali com Ele, todos os dias na presença dEle. E o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora, vai mudando o nosso caráter e colocando o nosso caráter igual ao caráter de Cristo, nos ensinando as coisas do alto que só o Espírito Santo consegue ensinar, não ninguém consegue ensinar como o Espírito Santo. Coisas que só o Espírito Santo consegue nos convencer. Muitas vezes nós achamos que nós estamos, olha, indo muito bem, né? Olha que bênção que eu estou fazendo isso, olha que bênção que eu estou fazendo aquilo. Não, eu estou demais, eu estou na obra e ó, eu estou sendo muito útil. E às vezes o Espírito Santo está falando para você, meu amado, minha amada, você está sendo muito útil, mas o que eu quero mudar dentro de você, eu não consigo mudar nenhuma grama. Porque você não me dá liberdade para tirar esse orgulho, essa inveja, esse medo, essa idolatria, esses ciúmes, essas carnalidades que tem dentro de você que eu quero tanto tirar. E você está fazendo muitas coisas, em muitos lugares, até mesmo no serviço da igreja. E aí o Senhor não consegue mudar em você nenhuma vírgula dentro de você. E o seu caráter não muda. Mas se você se render ao Espírito Santo, se você falar, Espírito Santo, me mude. Muda a altura, a vontade do Senhor aqui dentro. Faz a vontade de Deus aqui dentro. Me transforma. Aí o Senhor vai dizer para você, não tenha medo. Porque nessa hora, amado, vai gerar medo. Nessa hora vai dar um desespero. Meu Deus, o que o Senhor vai mudar em mim? O que Ele vai falar para mim? O que eu vou ter que mudar? Que área eu vou ter que abandonar? Aí você vai precisar ouvir. Não se preocupe, não tenha medo, não desanime. Eu vou estar com você até que essa construção do templo, que é você, templo do Espírito Santo, acabe. Eu vou estar com você até a construção desse templo, que é você, acabe. O Senhor vai ficar com você até todo esse processo acabar. Até todo o processo chegar ao fim. Até todo o processo se concluir, o Senhor vai estar com você. Porque o amor do Senhor, ele é leal. O amor do Senhor é fiel. A fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos cuida. Ele está conosco até se consumar essa obra toda que Ele tem para fazer na nossa vida. Porque a manifestação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o avivamento, ela não pode vir. Ela não vai descer de maneira nenhuma, enquanto você não se liberar totalmente para o Espírito Santo te santificar, separar você para o Senhor,
para a obra de Deus, na vontade dele, no caráter dele, nos sonhos dele. Para isso você vai ter que ficar com o Senhor. É como disse lá em Atos 1, quando Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Há necessidade de um revestimento de poder, amados, para você liberar a manifestação do Espírito Santo, para você liberar o que o Espírito Santo precisa fazer através de você. Há necessidade de um revestimento de poder, mas esse revestimento não vem. Se você não ficar, como o próprio Atos 1 ensina, fique em Jerusalém, fique com o Espírito Santo, fique no seu quarto, fique na comunhão com ele, até que você seja revestido de poder. É o que hoje nós, a igreja, cada um de nós precisamos entender isso. Que nós precisamos ficar com o Espírito Santo até que ele nos transforme, até que ele nos mude, até que ele fale para nós o que é necessário sair da nossa vida, o que é necessário mudar, o que é necessário entregar para ele. E nós não, mesmo que o medo venha, a ansiedade venha, a dúvida venha do que vai acontecer, entenda, ele não vai te deixar e não vai te abandonar. Vou repetir novamente, até que termine a construção deste templo, que é você. E para finalizar, um pouco depois, em 2 Crônicas, estava em 1 Crônicas, aí em 2 Crônicas terminou o templo e Salomão orou. Aí olha o que aconteceu após ele orar, diz lá, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, fogo, amados, do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, o que nós precisamos para a glória do Senhor encher o templo? Ficar com ele, ficar com ele, ficar com o Espírito Santo. Ficar com o Espírito Santo, ele é nosso melhor amigo. Ficar com ele até o processo acabar. Muitas vezes, o processo não vai ser tão fácil assim. Muitas vezes, esse processo vai ser um processo que vai te causar, né, mudanças, ansiedades, vai te levar para um caminho que talvez você não esperava. Muitas vezes esse processo pode demorar, pode ser um processo rápido. Tudo vai depender de você. Se renda ao Espírito Santo. Se renda a ele. Fique com ele. Fique com ele. Muitas vezes não vai ser fácil. Vai te custar. Mas você viu aqui o que aconteceu? O que aconteceu quando ele terminou de orar? Fogo do céu desceu e consumiu o quê? O que consumiu? Os holocaustos e os sacrifícios. Quando o fogo do céu descer sobre você, que é o templo do Espírito Santo, ele vai consumir todo o teu sacrifício, todo o teu holocausto. O que significa holocausto e sacrifício? Todo o teu sacrifício de comunhão, toda a tua entrega, toda a tua entrega, toda a tua renúncia, toda a entrega da sua vida por completo. Quando o fogo descer, significa que o Senhor viu que você chegou naquele lugar de total entrega. Aí Deus manda o fogo. E o fogo consome tudo, todo o teu sacrifício. E a glória de Deus se manifesta. Amados, a glória de Deus, ela só vai vir quando o Senhor recebeu o teu sacrifício de comunhão, de entrega, de rendição, de intimidade com o Espírito Santo, de mudança, de transformação. Aí o fogo desce. Ah, o fogo desce. Aí quando o fogo desce, amado, é glória. É glória, é manifestação da presença do Espírito Santo, é cura, é libertação, é prosperidade. É tudo, tudo. Porque o Espírito Santo vai ficar livre. Ele vai ficar livre para ele fazer tudo o que ele mais quer fazer na igreja, na sua vida, nessa terra. Quer curar, quer libertar, quer ensinar, que é prosperar. O Espírito Santo, ele ama fazer o que ele tá aqui para fazer. Ele tá aqui para fazer isso, ele só não consegue, porque nós não liberamos
o Espírito Santo através da nossa vida, porque não há fogo. O fogo não desce porque você não alcançou o final do processo. Então se renda, amém? Se renda ao Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Então agora vamos orar. Pai querido, eu te louvo, eu te engrandeço, meu Deus. Eu te exalto. Eu te reconheço como o meu Deus, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Exaltado é o Senhor, meu Pai. Engrandecido é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Glorioso é o Senhor. Exaltado é o teu santo nome. Bendito é o teu santo nome. Pai, bendizemos, Pai, ao Senhor toda a nossa vida. Bendizemos ao Senhor a nossa alma. Não esquecemos, Pai, de nenhum dos seus feitos, de nenhum dos teus milagres, meu Pai. E nós clamamos, eu clamo neste momento, Pai, que o Senhor venha trazer um avivamento, Pai, nas igrejas. Que o fogo do céu desça sobre as igrejas e consuma, Pai, todo o holocausto, todo o sacrifício de cada templo do Espírito Santo que está dentro das igrejas. Que o Senhor encontre, Pai, templos do Espírito Santo, Senhor, entregues, rendidos, totalmente, Pai, livres das suas vontades, dos seus sonhos, dos teus desejos, para que o Senhor libere o fogo do céu e que a glória desça, Pai. A glória desça, meu Deus. Que homens, Senhor, encontre homens e mulheres cheios do Espírito Santo para manifestar a presença e a glória de Deus neste tempo. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa igreja, Pai, local, Senhor, seja cheia do Teu Espírito Santo. Para que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder e da Tua glória. Que a glória desça do céu, Senhor, e consuma, Pai, totalmente, Pai, as rendições de cada um que está neste ministério, a entrega, Pai. A total, Senhor, intimidade contigo, Espírito Santo, leve, Senhor, a manifestação poderosas do Teu Espírito, Pai. Tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, curas, milagres, Pai, salvação, Pai, libertação, Senhor, prosperidade, Pai, reconstrução de casamento, Senhor, renovo, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, e encontre, Senhor, homens e mulheres de Deus disponíveis, Pai, entregues, Pai, para passar por este processo, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça, Pai. Graça, Pai, sobre cada um que está passando pelo processo, cada um que deseja o processo, o Senhor derrame a graça sobre graça, uma graça sobre a outra, uma graça sobre a outra, para que essas pessoas concluam, Pai, o processo, concluam o processo contigo, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor jamais nos deixa, o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor não deixa-nos, Pai, pelo caminho. O Senhor não deixa-nos, Pai, pelo caminho. O Senhor não é um Deus que nos abandona, o Teu amor é leal, o Teu amor é fiel. O Senhor é um Deus amoroso, muito paciente, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Então, em nome de Jesus, clamamos, Pai, pela Tua misericórdia sobre nós, clamamos pelo Teu poder, clamamos, Pai, pela Tua intervenção sobre a nossa igreja, sobre este ministério, Cristo é Resposta, sobre cada homem, cada mulher de Deus, sobre esse ministério, Pai, que elas alcancem, Pai, o final deste processo contigo, Pai, que elas sejam purificadas totalmente, Pai, neste processo, santificadas, Pai, no processo, e o fogo desça, Pai, o fogo desça, meu Deus. Eu clamo pelo fogo, pelo fogo, pelo fogo, pela glória do Teu Espírito, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, e consuma, Pai, os nossos sacrifícios, consuma, Senhor, as nossas entregas, consuma-nos, Pai, como um holocausto totalmente rendido a Ti, Senhor, rendido à Tua vontade, os Teus sonhos, Pai, para que o reino de Deus, Pai, seja estabelecido, para que as igrejas, Pai, elas resplandeçam a face de Cristo e elas mostrem Cristo, Pai. Elas mostrem Cristo, Pai. Elas mostrem o reino de Deus. Elas mostrem a verdade que está na Tua palavra, meu Deus. Que a igreja mostre que a Tua palavra é a verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço, Papai.
Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. Que bênção por mais este dia, por mais um monte da oração. E até o próximo. Amém? Deus abençoe.